E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, antes de mais nada eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho aí, as notificações, para que você possa receber mais conteúdos daqui no canal. Firmeza? E pra você que sempre me segue, tá vendo? Hoje eu falei que normalmente eu esqueço de falar, acabo falando só no final, mas hoje falei no começo, vários inscritos falam, Negão, você tem que falar antes do vídeo, tá? Antes do assunto e não no final. Beleza, no vídeo de hoje, mano, tem muita gente pedindo pra eu comentar esse negócio do Queiroz, do Flávio Bolsonaro e do atual governo Bolsonaro, o que, que eu acho, qual que é a minha opinião sobre esse governo. Antes de mais nada, a gente tem que pensar numa coisa. O Bolsonaro, ele revolucionou o Brasil junto com o PT. Eu já disse isso aqui no canal, que a gente deve muito ao PT, porque o PT conseguiu afundar a gente num mar de merda tão grande, mas tão grande, que fez com que o brasileiro se tocasse a ponto dele querer saber o óbvio. O que, que é saber o óbvio? O óbvio é ele, no mínimo, lembrar quem foi que ele votou na última eleição. O óbvio é ele lembrar o que, que a pessoa em quem ele votou está fazendo. O óbvio é o brasileiro querer saber quem é essa pessoa em quem ele vai votar. E vamos combinar, isso é uma coisa que até outro dia o brasileiro estava cagando. Ele votava, às vezes, no santinho que ele achou pouco antes de entrar na escola para votar. E por que, que isso aconteceu? Aconteceu por quê? Porque pessoas em que a gente colocou a maior fé do mundo foram lá e passaram a rasteira na gente. O Lula é um ótimo exemplo. Eu botei fé no Lula, eu já falei isso aqui antes e retorno a falar. Eu votei no Lula. Eu fui um cara que votou no Lula e defendeu ele até a primeira até o segundo ano de mandato dele, que foi quando começou a estourar os primeiros escândalos de corrupção, e minha mãe me joga isso na minha cara até hoje, porque minha mãe sempre foi anti-Lula. Desde antes dele ser eleito até deputado, minha mãe já sempre foi anti-PT. Então, a gente tem que também ter esse tempo de espera. Então, muita gente fala assim, ah, Negão, você precisa falar dos podres do Bolsonaro, dos podres do governo do Bolsonaro. Mas, meu amigo, camarada, hoje é dia 19, ou seja, fazem 19 dias que ele assumiu. Você não pode contar o tempo antes dele assumir. Você tem que contar do 1º de janeiro. É assim que funciona, do 1º de janeiro para cá. E do 1º de janeiro para cá, o que está rolando? O dólar está caindo, a economia está estabilizada, apesar de que a economia já estava meio estabilizada, então ele praticamente só está mantendo. Entendeu? Eu digo que a coisa está bem porque eu trampo na sucata e vai por mim. A sucata é o termômetro do Brasil. Quando a sucata começa a ficar ruim, é sinal de que daqui 2, 3 meses o Brasil vai entrar na merda. É assim que funciona. Nós somos os primeiros a sentir os efeitos de qualquer coisa errada que o governo faça. E em 19 dias é muito pouco tempo. A não ser que o Bolsonaro faça uma cagada muito grande, mas muito grande mesmo, a ponto de botar o Brasil na merda. Não dá, mano. É no mínimo 1 ano, 2 anos pra você saber. O Lula a gente só foi saber depois de 2 anos pra frente. E ainda assim nem foram cagadas tão grandes. Porque ele soube muito bem como maquiar a coisa. Então, em relação ao Bolsonaro, só dá pra gente fazer uma avaliação daqui a 1 ano. No final do ano a gente vai saber. Certo? Ah, mas tem os youtubers que estão falando mal. Sabe por que eles estão falando mal? Porque eles estão perdendo dinheiro. Simples assim. O meu canal faz em média $100 por mês. 100, $120 por mês. Até outro dia atrás, 100, $120 por mês era 4, 4,20. Esse mês mesmo vai ser era 4, 4,20. Isso dava o quê? R$ 420, 440 e tal. Esse mês mesmo vai vir o quê? 360. Ou seja, cada vez que o dólar cai, eu como youtuber perco. Qual que era o certo? Eu chegar aqui e ficar xingando o Bolsonaro. Qual que era o certo? Eu ter feito campanha pro Haddad, já, porque a gente sabe muito bem que o dólar teria ido lá para as alturas, se ele tivesse ganho. E aí eu estaria ganhando bem pra caramba. Mas e aí, o que adianta? Eu estar ganhando em dólar e o resto do país indo pro buraco. Mas tem uma coisa que a gente... Agora esquece o Bolsonaro, porque eu acho que ele a gente só deve falar daqui a 1 ano. A não ser que ele faça uma merda muito grande. Porque até agora ele não fez. E vamos parar pra pensar, o Bolsonaro nesse governo aí tá sendo o mais sensato, por incrível que pareça, porque a gente sempre, até quem curtia muito o Bolsonaro, achou que ele seria o cara do vou falar merda diariamente, e não tá sendo. Ele tá sendo o camarada mais sensato dessa tropa toda do governo. Mas aí tem o caso do filho dele. O filho dele é que tá queimando. O que eu acho que aconteceu nesse negócio do filho dele é muito simples. Você vira deputado, certo? E você tem o seu salário certinho, e você tem uma cota para assessor. Assim como você tem uma cota para terno, uma cota para carro, uma cota para o seu vale refeição, isso e aquilo. E aí o que acontece? Você pode contratar uma galera sem experiência nenhuma,
sem precisar fazer concurso nenhum, você simplesmente chama. Então eu tenho um ótimo amigo, eu vou lá e falo, ô amigão, quer vir trabalhar comigo? Quero, tal. Quanto você vai ganhar? Vamos supor, vamos ganhar 5 conto. Então você vai dar um salário de 5 mil por mês para uma pessoa que não tem experiência zero, porque até então ninguém estava investigando quem são as pessoas que trabalham para você, diferente do hoje em dia, que hoje em dia todo mundo vai querer saber quem as pessoas que cercam a pessoa em quem você votou. Tá ligado? Assim como estão seguindo o Bolsonaro para saber quem são os ministros que ele colocou, o cara que votou num deputado específico, ele vai querer saber quem são os assessores dele, quem são essas pessoas que trabalham para ele. Então essa história que nem o Flávio Bolsonaro tá falando assim, ah, ele é meu assessor, eu não posso ficar sabendo do que ele faz no pessoal. Não, você tem que saber, filhão, porque o Brasil mudou. O Brasil agora é outro. E nesse ponto, os filhos do Bolsonaro estão achando que eles são os filhos do Lula. Porque quando o Lula foi eleito, e depois estourou os escândalos de corrupção, e depois isso e aquilo, todo mundo tava cagando para quem eram os filhos do Lula. Tirando, lógico, quem era muito anti-PT, esse estava querendo saber quem eram os filhos do Lula. Mas até quem só era um pouco contra o PT não queria saber dos filhos do Lula. E enquanto isso eles estavam ficando milionários, estavam ficando ricos, isso e aquilo. E ninguém tava cagando pros caras. Hoje em dia acabou. O que os novos políticos têm que entender, porque os filhos do Bolsonaro também são da velha política, assim como o Bolsonaro. Mas eles têm que entender que os políticos podem ser os velhos, mas os eleitores são novos. São os novos eleitores, não são os novos políticos. O importante aqui são os novos eleitores, e os novos eleitores querem saber tudo. Eles querem saber com quem que o Flávio Bolsonaro está andando, com quem que ele está falando, o que os assessores dele estão fazendo no particular, por que ele contratou tal assessor, que às vezes, porque eu contratei porque era o filho de uma... Não interessa se é o filho do seu amigo. Assim como a gente quer que o ministro da Justiça seja um juiz, que o ministro da Saúde seja um médico, que o ministro da Ciência e Tecnologia seja o astronauta, que, outra coisa, muita gente tem mania de chamar o cara de astronauta como se ele fosse o astronauta da Turma da Mônica, mas para você ser astronauta você tem que ser muito fudido. Você tem que ser um cientista fudido, não é você levantar a mão e dizer, eu posso ir nesse ônibus aí, espacial, não é assim que funciona. E é assim que vai ser daqui pra frente. A entrevista que o Flávio Bolsonaro deu, aquela entrevista ridícula que ele deu pra Record, onde parecia a entrevista que o Ciro Gomes deu pro El País, ou então que o Lula dava pro Juca Kfouri, onde um levanta a bola e o outro corta, aquela entrevista foi ridícula. Ele tinha que ter vindo a público desde o primeiro dia. Mas é o meu assessor, eu não tenho nada a ver com isso. Não existe mais esse negócio de eu não tenho mais nada a ver com isso. Quem mudou não foi os políticos. Os políticos ainda são os mesmos. Quem mudou foi o povo. E o povo de direita é bem diferente do povo de esquerda, porque a gente está elegendo uma galera sem ganhar nada em troca. Então se eu votar em alguém hoje, eu não estou esperando que essa pessoa me dê um cargo, ou me dê um dinheiro, uma vantagem, nada. Eu estou esperando que esse camarada faça o que ele tem que fazer. É assim que funciona daqui pra frente. Só que os filhos do Bolsonaro, pelo que eu entendi, eles estão achando que eles são os filhos do Lula. Eles estão achando que as coisas iam ser diferentes com eles porque o pai tem uma popularidade enorme. Mas não é assim. O que está acontecendo é exatamente o contrário. Os filhos é que estão queimando os pais. Porque a galera da direita está sentando o laço em cima do Bolsonaro por causa dos filhos. Essa é a diferença. E o pessoal de esquerda mete o pau, mas mete o pau de boa. Porque sabe que se meter o pau pra valer... E se o Bolsonaro fizer uma cagada muito grande, a gente pede a cabeça dele. Pede o impeachment dele. E aí, quem assume? Então é isso que os filhos do Bolsonaro têm que se tocar para eles ficarem diferentes dos filhos do Lula. Porque ao contrário dos filhos do Lula, que a gente não queria saber como eles estavam ficando ricos, esses aí são diferentes. Aí o cara contrata alguém, entendeu? Contrata um cara que não tem nada a ver com... Isso é a minha opinião. Eu acho que foi assim que aconteceu. O camarada contrata alguém... você vai ser meu assessor? Você é o filho de quem? Você é o filho do brother meu, tal. Quanto você vai ganhar? 5? Qual que é a sua experiência? Nenhuma. O que você sabe fazer da vida? Nada. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você ganhar 5, você vai ganhar 4, milzão você me devolve todo mês. Mas vai ser difícil de explicar porque que todo mês tem um funcionário seu depositando milzão na sua conta. Então deposita na conta do outro camarada, do Laranja Lima. E o Queiroz? Mas o Queiroz agora está com câncer. O Queiroz está com câncer e está se tratando aqui no Einstein. Uma coxinha no Einstein deve custar 50 conto, lá na lanchonete do Einstein. Então é isso, mano. Minha opinião sobre o que tá rolando é essa. Pra mim, o que o Bolsonaro tá fazendo tá ótimo. Tá ótimo. E eu acompanho diariamente o que ele tá fazendo. Não tem uma coisa aqui que eu possa dizer, não, isso aqui tá errado. Negão, mas tem a Damares, tem o juiz não sei das quantas, tem o... Não, até agora eu não vi eles fazer cagada nenhuma. Mesmo porque eles não tiveram tempo. Não tiveram tempo de fazer cagada. Agora, os filhos...
Aí, os filhos não, o filho, por enquanto. Mas eu tenho certeza que os outros vão acabar cagando também. Entendeu? Porque eles estão achando que eles são os filhos do Lula. Que a gente não ligava. Que a gente não tava nem aí. Quem mudou não foi os políticos ainda são os mesmos. Quem mudou foram os eleitores. E dois tipos de gente votou no Bolsonaro. Votou os que acreditavam no discurso dele e votou os que tinham ódio do PT. Eu fui um desses, principalmente do Haddad. O meu ódio pelo Haddad é muito maior do que pelo PT. E os dois me deram prejuízo. Vocês sabem disso, eu já disse isso aqui em outros vídeos. Firmeza? Vocês não queriam saber minha opinião sobre o que está rolando? Minha opinião é simplesmente essa. Para mim, até agora, o Bolsonaro só acertou. Só acertou. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e vamos debater mais pra frente esse tema aí. Entendeu? Eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, mas é que tem tanta gente me pedindo e muita gente dizendo: porra, negão, fala dos podres do Bolsonaro. Principalmente depois que eu fiz um vídeo falando da Lei Rouanet, teve gente que falou: nossa, você só sabe atacar o PT, fala dos podres do Bolsonaro. Que porra de podres que alguém pode ter há 19 dias de governo? Vamos esperar um aninho? Vamos esperar um aninho e meio, 2 anos? Porque vai por mim, se mijar fora do pinico, o que não vai ter, o que não vai faltar é esquerdista apontando os erros e direitista querendo que os culpados sejam punidos. Firmeza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, é sério, deixa aí nos comentários. Vamos debater sobre esse assunto que vocês sabem que eu respondo os comentários. Firmão? É nóis.